E o casal, atenção. Ai, Deus, lá vem. O casal que foi preso por agredir uma bebê em João Pinheiro foi indiciado também pela morte do primeiro filho. Você acompanhou essa história aqui no Cidade Alerta nesse mês. Esse homem saiu preso do hospital depois que eles entraram na unidade com a filha de cerca de 2 meses, a criança com as 2 pernas fraturadas e com a clavícula quebrada. A mãe alegou que havia sido um acidente doméstico. Durante o depoimento, confessou que o pai havia agredido essa criança. E ano passado, esse casal perdeu um filho, dizendo que foi de uma morte natural. Na época, o bebê tinha 1 mês e 17 dias. Agora, a polícia indiciou esses 2 também pela morte dessa criança, pelo primeiro filho. A Carolina Barros tem todos os detalhes dessa investigação comandada pelo delegado Daniel Pedro em João Pinheiro. E cada vez esse caso fica mais chocante, mais estarrecedor, né, Carol? Cada vez mais terrível, principalmente para quem é pai, para quem é mãe, ouvir um relato deste, uma confissão de que o primeiro filho foi morto, na verdade foi um homicídio e não uma morte por causas naturais. E o segundo filho, que é uma menininha, também brutalmente agredida, tendo fraturas. E o que chama muito a atenção é que estes 2 filhos, quando eles foram vítimas deste casal, eles foram vítimas bebezinhos, né? O primeiro, no ano passado, no dia 6 de março de 2022, era um menino de 1 mês e 17 dias. A Polícia Civil de Minas Gerais, lá em João Pinheiro, concluiu o inquérito com o indiciamento deste casal, que são 2 jovens, um de 21 anos e outro de 23 anos, pela morte, então, dessa criança, desse bebezinho de 1 ano, de 1 mês e 17 dias, ocorrida no ano passado. Contrariando o primeiro depoimento, a primeira versão que essa mãe deu, desta vez, quando ela foi procurar atendimento médico para a segunda criança, para o segundo filho dela, que é uma menina, criança com sinais de espancamento, de ter sido vítima de violência, ela acabou confessando que aquele primeiro bebê que eles perderam no ano passado foi vítima de homicídio, foi asfixiado, contrariando a versão dela de que tinha sido morte natural. Ela disse que foi o seguinte: esse homicídio ocorreu quando o marido dela, o homem, estava dando mamadeira para o bebê de 1 mês e 17 dias e ele ficou muito nervoso com o choro dessa criança. A criança começou a chorar insistentemente, ele ficou muito nervoso e teria asfixiado esse bebê com o uso de um travesseiro. Essa mulher contou que a motivação ainda foi agravada por uma crise de ciúmes dele. Esse homem teria amarrado as mãos e os pés da esposa e teria dado um soco no rosto dela, que, segundo ela, na versão apresentada agora, no mês de maio, ela teria ficado desacordada por aproximadamente 10 horas, teria ficado desmaiada. E nesse tempo, com o choro insistente do bebê, o homem acabou asfixiando e matando esta criança, fatos que aconteceram na cidade de João Pinheiro. Nós falamos com o delegado Daniel Pedro e ele dá mais detalhes sobre essa ocorrência que cada vez fica mais terrível. Vamos acompanhar o que ele disse. Durante as investigações, constatou-se que a versão apresentada pela suspeita não condizia com a realidade dos fatos e que a teria apresentado apenas para se eximir da responsabilidade do crime cometido contra o próprio filho. O casal já possui um histórico de violência doméstica familiar, inclusive o homem está sendo denunciado pelo Ministério Público por crime de lesão corporal em situação de violência doméstica. Os 2 estão presos preventivamente em decorrência de representação por essa autoridade policial e estão à disposição da Justiça. Pois é, esses 2, o casal, eles já respondem pela agressão sofrida pela segunda filha, uma menina de 2 meses. Então eles foram presos após a constatação de que essa menina foi, na verdade, espancada. Ela foi para uma consulta médica no Hospital Municipal Antônio Carneiro, em Valadares, lá em João Pinheiro. E a pequena bebê tinha fraturas nas 2 pernas. Além dessas fraturas, também tinha uma lesão na clavícula, uma fratura também. E quando questionada, a mãe
acabou confessando que a recém-nascida tinha sido agredida pelo pai. Inicialmente, ela afirmou que essas lesões eram resultado de um acidente doméstico. Ela disse que a criança estava em um carrinho de bebê e esse carrinho fechou de repente. Então, ela acabou caindo no chão, segundo a mãe, segundo essa versão apresentada, e acabou sofrendo esses ferimentos que foram graves demais. Por esse motivo, por conta da gravidade das lesões, o médico desconfiou, ele não aceitou essa versão dos fatos. E aí a polícia militar foi acionada. Foi feita uma investigação, a mãe foi questionada, o pai foi questionado, e ela acabou revelando, a mulher acabou revelando uma outra versão dos acontecimentos. Ela disse o seguinte: na sexta-feira, dia 19 de maio, ela tinha deixado a criança, a menina, sob os cuidados do pai, enquanto ela fazia os afazeres domésticos, limpava a casa. Nesse momento, a criança começou a chorar intensamente. E apesar disso, apesar de ter visto, presenciado que a filha estava chorando muito insistentemente e que ela poderia estar muito ferida, a mãe teria negligenciado o atendimento. Quando foi procurar atendimento, alguns dias depois, acabou sendo constatada, então, essas fraturas nas perninhas, na clavícula, e um crime acabou puxando o outro. Porque com essa confissão, e já tendo o relato da primeira morte do outro filho no ano passado, no mês de março do ano passado, ela acabou confessando, então, um segundo crime ainda mais chocante, que foi a morte por asfixia do primeiro bebê. Como o delegado disse, eles foram indiciados por esse crime. E se condenados, eles poderão pegar uma pena que ultrapassa 40 anos de prisão, Luciana. E é pouco ainda. Acho que este é um daqueles casos que a comunidade tem que acompanhar e pedir justiça. E aí eu já quero abrir um parênteses aqui para um negócio que aconteceu. Quando essa história estourou, a mulher se escondeu atrás de uma narrativa de que era vítima de violência doméstica e, portanto, estava com medo do companheiro e foi obrigada a mentir. Há de se ter muito cuidado porque existem pessoas maldosas, mulheres criminosas que se aproveitam de uma narrativa verdadeira de outras vítimas para esconderem a sua perversidade e montar um teatro. Nós estamos falando de pessoas com traços de psicopatia. Nós estamos falando de pessoas com traços fortes de narcisismo, de criminosos frios e impiedosos, que foram capazes de tentar contra a vida da própria filha com cerca de 2 meses de idade e o homem de matar asfixiada a primeira filha. Essa mulher, ela é tão cachorra, mas ela é tão sem vergonha que ela teve a pachorra de falar na cara do delegado que teria ficado desmaiada por cerca de 10 horas. Ela estava morta. Se fosse um desmaio de 10 horas, ela estava morta. O tempo máximo de um desmaio é de 30 minutos. O tempo médio é de 1 a 5. Não existe desmaio de 10 horas. Pegou no sono, meu amor? O delegado não é idiota. A polícia não é besta. E a polícia sabe identificar uma narrativa falsa. Esse homem, desde o primeiro momento, a casa caiu. Ele calou a boca, ficou quieto, negou no primeiro momento. Depois ele entendeu que o negócio tinha dado errado. Ele entendeu que o Satanás que habita dentro dele tinha levado ele para a fogueira. Porque isso aqui é a personificação do que é de errado. Esses dois aqui são a personificação de tudo que é de ruim no mundo. Luciana, por que é que você não está mostrando o rosto deles? Vou explicar de novo. Não é porque eu não queira mostrar. Tentei de todas as formas achar uma brecha para mostrar, mas a lei não me permite mostrar a cara desses dois vagabundos sem que eu identifique a filha do casal que já foi vítima de uma violência e que não pode ser revitimizada por uma exposição. Se eu mostro o pai e a mãe, todo mundo vai saber que a filha foi vítima de uma violência. E eu tenho que preservar essa criança. Essa é a moral da lei. É apenas por isso, em respeito à criança, para preservar essa menina que continua internada, que o rosto desses dois não está estampado aqui no Cidade Alerta. Mas, meus queridos, eu quero dizer um negócio para vocês. Esses dois aí são desse tipo que não tem medo da lei dos homens. Não tem medo da lei legal, que rege a sociedade como um todo. Eles não têm medo dessa lei. Sabe qual lei que eles temem? A lei do presídio. Porque dentro do sistema carcerário existe um código de conduta, um código de ética, um código moral que precisa ser seguido.
E vocês não têm ideia do que acontece com esse tipo de gente quando bate na cadeia. Eu não desejo mal para eles. Eu desejo apenas que eles colham o que plantaram. Eu não estou desejando mal. Eu não sou responsável pela colheita de vocês. Eu quero que se lasquem colhendo o que plantaram. Vocês plantaram mal, então vocês vão colher o mal. Eu havia falado agora há pouco daquele rapaz, o homem da exploração sexual, que eu queria que ficasse tempo suficiente para ele sair da cadeia só dentro de um carro funerário. É isso que eu desejo para vocês. Cadeia para sempre. Não quero morte, não quero nada além disso. Mas eu quero que vocês sintam todos os dias as dores e as mazelas do sistema penitenciário. Eu quero que vocês sintam na pele todos os dias a dor e a culpa pelo sofrimento que vocês causaram a essas duas crianças. E vocês podem ter certeza que dentro da cadeia vocês estão muito mais seguros do que aqui do lado de fora. Porque o que a cidade de João Pinheiro virou quando essa história foi descoberta, meus amados, é bom que Deus abençoe vocês. É bom que Deus tenha piedade da alma de vocês, porque a gente não tem.